lá, monstronautas! Cavaleiros do Zodíaco possui mais de uma dúzia de produções de animação, sabiam disso? Pois aqui no Monstros e Aventuras, comigo, o Luiz Henrique, vocês vão conhecer todas as produções de séries e filmes já feitas em animação de Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya! Então, vambora nessa aventura, e se você gostar, aproveite para dar o like, deixe seu comentário ao final do vídeo, compartilhe com seus amigos para a gente ampliar a discussão. E começando com aquilo que a gente chama de saga clássica, que foi exibida no Brasil na rede de Manchete, teve vários fãs, depois foi exibido na época da Band, no Cartoon Network. Estamos falando da saga de 114 episódios, onde temos a apresentação do Seiya, dos Cavaleiros e das grandes batalhas que ficaram eternizadas na mente de muita gente e que é composta por 3 grandes temporadas. A primeira, que é chamada Reconquista do Santuário, onde os cavaleiros e heróis são apresentados e lutando contra os guerreiros dos outros signos do Zodíaco e outros que não têm constelação, mas já vamos entrar em detalhes. A próxima é a saga de Asgard, lutando contra os guerreiros de Odin. E a terceira é a luta contra Poseidon, Senhor dos Mares. Então, a primeira é dividida em 4 sagas pequenas, onde temos a saga dos Cavaleiros de Bronze, onde temos o torneio entre eles, feitos pela Saori Kido. Temos a segunda etapa, que é os Cavaleiros Negros, que aparece, que eles usam armaduras sombrias, versões falsas das armaduras de bronze. E em seguida nós temos uma saga filler de 10 episódios, onde eles lutam contra vários guerreiros sem constelação, e que é justificado isso na série pelo fato de serem guerreiros meio que renegados do santuário da deusa Atena. Pessoas que, cavaleiros que se tornaram criminosos, então meio que fugiram do seu treinamento para usar os seus poderes do mal, ou usavam armaduras e foram expulsos do santuário ou presos por usarem seus poderes de forma maligna, e que agora ganham carta branca e perdão do santuário em troca de eliminarem os Cavaleiros de Bronze. Então, as armaduras que eles usam, na verdade, são armaduras que podem ser consideradas tanto roupas modificadas com os próprios poderes elementais que muitos deles possuem, né? Inclusive a gente tem a Amazona Gist, que ela tem o poder justamente de criar ilusões sólidas, e que você pensa até onde ela criou a própria armadura dela usando esse poder de criar ilusões. Prosseguindo, a gente tem os Cavaleiros de Prata, que são os próximos adversários, e se diferenciam dos Cavaleiros de Bronze não apenas por serem mais fortes e rápidos, mas por eles poderes especiais que fogem bastante do padrão, como a super barreira indestrutível do Guerreiro Mist, ou o poder do Cavaleiro da armadura de Perseu, que é capaz de transformar as pessoas em pedra. E em seguida a gente vai para a saga contra os 12 Cavaleiros dos Signos de Ouro, né? Que são justamente os que têm o poder vindo dos 12 signos do Zodíaco. E a gente tem o conceito que é aquilo que diferencia um Cavaleiro de Ouro dos outros cavaleiros, é a capacidade de entender, controlar o 7º sentido. E o que é o 7º sentido? A ideia básica é que temos o cosmo, o poder que dá a energia dos cavaleiros, e enquanto os Cavaleiros de Bronze e os outros, eles usam seus 5 sentidos de forma mais refinada e seus poderes psíquicos para poder pegar e sentir a presença do cosmo, da energia que dá origem ao universo e une os átomos. Os Cavaleiros de Ouro são capazes de sentir diretamente, como um sentido extra, o poder diretamente do cosmos, da energia atômica. E, além disso, por causa dessa capacidade de compreender diretamente essas forças fundamentais do universo, eles são capazes de criar golpes, soltar golpes na velocidade da luz e ainda por cima distorcer o próprio espaço-tempo, capazes de acessar inclusive outras dimensões. Na próxima etapa, nós temos os cavaleiros lutando contra Asgard. Então, aí temos o conceito de que existe um segundo santuário, que na verdade é do deus Odin, que deveria proteger a Terra, só que a sumo sacerdotisa do deus Odin, ela está sendo controlada mentalmente através de um anel mágico, e por isso ela traz de volta as armaduras dos cavaleiros que servem o Odin, que são chamados de guerreiros deuses por serem guerreiros que servem aos deuses diretamente,
e teoricamente esses cavaleiros são tão poderosos quanto os Cavaleiros de Ouro. Tanto que no início, quando aparece o Seiya, ele vê pela primeira vez os 7 Cavaleiros de Asgard juntos, ele pega e sente um cosmo cujo poder inclusive é similar justamente ao Mestre Ares, ao Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. Então com isso a gente já tá meio que o nível de poder dos guerreiros, só que temos um adicional, que é o clima extremamente gelado e hostil de Asgard. E por causa disso, esse clima gera limitações do poder dos cavaleiros, sendo que o único que poderia ser meio o destaque, lutar com facilidade, seria o Yoga, por ser justamente entre os 5 cavaleiros heróis, ser justamente o cara capaz de pegar e controlar o poder do gelo e treinado justamente em clima frio, só que o grande adversário dele acaba lutando contra ele num vulcão, então mesmo ele tem esse problema climático que dificulta tudo isso. Então, quando eles finalmente descobrem que quem estava controlando a suma sacerdotisa era o deus Poseidon, o senhor dos mares que queria dominar a Terra através de um grande dilúvio, eles lutam contra Poseidon e na última da terceira grande saga, né? Então, nós temos aqui 7 generais marinas, além das Sereia Tétis, que é meio uma primeira linha de defesa do santuário do deus Poseidon, e temos 7 cavaleiros que defendem justamente os 7 oceanos, cada um com o poder de um monstro marinho diferente, sendo que eles também possuem poder similar aos Cavaleiros de Ouro. Inclusive algumas pessoas perguntam por que eles derrotam com mais facilidade, já que normalmente demoram 2 episódios a luta contra Cavaleiro da General Marina, ao invés de uns 3 ou 4, como acontece com os outros cavaleiros. E uma das coisas é, ele já tem experiência acumulada contra guerreiros de poder semelhante, tanto da luta do santuário, quanto da luta contra Poseidon, e aqui eles não têm intempérie climática, então acaba sendo com maior facilidade. E uma facilidade entre aspas, já que cada cavaleiro sai mutilado de uma forma diferente dessa história. Então, pela primeira vez eles enfrentam diretamente uma divindade, mais precisamente o deus Poseidon encarnado Júlio Solon, para poder pegar e salvar a deusa Atena. E assim concluímos a grande saga clássica de 114 episódios. Só que nesse período temos 4 filmes que foram produzidos, 3 que são meio especiais e 45 minutos de duração cada um, então são médias metragens, e um filme que foi feito para cinema. E o que acontece? O primeiro filme, ele se passa meio que em paralelo, logo depois da saga do Santuário, e mostra eles lutando contra Eris, a deusa da discórdia, que cria os chamados Cavaleiros Fantasmas, no qual ela ressuscita cavaleiros que morreram com ódio pela deusa Atena. Lembra daquilo que eu falei dos renegados do Santuário, né? Aqui estamos falando de cavaleiros que chegaram a servir a deusa Atena no passado, só que se rebelaram contra ela, acabaram morrendo, então ela ressuscita a parte desses cavaleiros com o poder dela para destruir os demais. Além disso, o objetivo dela é drenar a energia vital da deusa Atena para conseguir se materializar totalmente no nosso mundo e acabar de ressuscitar todos os outros cavaleiros das trevas dela. Em outras palavras, a ideia é realmente ela substituir Atena no papel de controle do mundo e pegar justamente os cavaleiros da deusa Atena que se rebelaram contra Atena para servirem ela, criando assim um novo santuário. No segundo filme, nós temos os Cavaleiros contra Asgard, mas Luiz, Asgard já não apareceu no anime? Então, antes de sair o seriado, a temporada de Asgard na animação, chegou a sair um filme especial onde o Yoga, o Cavaleiro de Cisne que eu comentei pra vocês que controla o gelo, ele acaba sofrendo lavagem cerebral por um grupo de vilões que desejam dominar o mundo, que são servos do deus Odin. E o que acontece? Esse especial fez tanto sucesso que o que acontece? Eles desconsideraram o especial e resolveram criar uma saga inteira, que no caso foi a saga de Asgard. Sendo que mesmo esse especial, ele é inspirado em uma história do mangá, mas não vamos entrar em detalhes sobre ela hoje, porque inclusive estamos falando sobre as animações. Então temos a saga clássica, temos o filme de Eris e temos o filme de Asgard, sendo que o filme de Asgard ele depois foi desconsiderado justamente para fazer toda uma saga inteira de Asgard, já que fez sucesso. Então, em seguida, nós temos o especial que é Cavaleiro do Zodíaco, o filme, que é o chamado A Batalha de Abel, onde o deus do sol, Abel, que não existe na mitologia grega, o deus da mitologia grega é o Apolo, a ideia é que ele
e a deusa Atena no passado eles controlavam a Terra juntos, só que ele ficou maligno e se rebelou tentando dominar os deuses do Olimpo. O Olimpo não gostou, Zeus conseguiu derrotar o Abel, só que o que acontece? O próprio Zeus teria ressuscitado o Abel de volta para voltar a governar a Terra junto com Atena, só que a ideia dele é que ele veio justamente para exterminar a humanidade que ficou muito maligna e assim recriar o mundo. A deusa Atena vai contra, já que ela quer proteger a humanidade e é a favor do perdão e da esperança, e assim a gente tem a guerra entre os cavaleiros que servem a Bel e os cavaleiros que servem a deusa Atena. Sendo que temos a diferença onde temos 3 cavaleiros especiais, que são os cavaleiros da coroa do sol, que seriam servos que servem o deus Abel desde a época mitológica, então eles são meio que humanos imortais com armaduras de constelação, só que como seriam aqueles que escolhidos para servir diretamente meio que a guarda pessoal do Abel daquele período. Então seriam seres que teriam um nível um pouco acima dos Cavaleiros de Ouro ainda por cima. A gente conhece um pouquinho, vai se estruturando mais um pouquinho do passado do santuário, e mesmo pela primeira vez temos o conceito de que existiriam deuses que foram apagados da memória e deuses da existência por terem se rebelado contra o Monte Olimpo. Então, temos aqui o filme, e por fim, temos Cavaleiros do Zodíaco, os Guerreiros do Armagedon. Aqui, eles lutam contra o Capiroto, o Lúcifer, não o Lúcifer da mitologia grega, mas o Lúcifer judaico-cristão, né? E aqui o que acontece? Esse filme, ele conclui a saga, sendo que ele junta todos os filmes que foram feitos, exceto de Asgard, como eu disse, teve a saga de Asgard no próprio seriado, com o seriado. Então a ideia básica é que os principais vilões mortos, mais precisamente, os grandes deuses mortos, tanto nos filmes quanto no seriado, os fantasmas deles se unem com o Lúcifer, o anjo caído, para destruir a deusa Atena, e com isso eles invocam outros anjos caídos para pegar e destruir os cavaleiros do santuário. É um especialzinho de 45 minutos de duração, e o principal objetivo dele é encerrar de vez a saga de Cavaleiros do Zodíaco, já que na época começou a produção de uma nova temporada, só que teve alguns problemas internos, foi encerrado. E por causa disso, eles resolveram, ok, então vamos fazer um filme para encerrar tudo. Então, existe essa cronologia específica que junta os filmes, menos o de Asgard, que virou temporada, com o seriado, e que conclui justamente em Os Guerreiros do Armagedon, contra Lúcifer. Só que o que acontece? Anos depois, em 2000 e pouco, foi finalmente criada a adaptação da saga de Hades do mangá para o anime. Então temos 3 temporadas que foram criadas, mostrando os cavaleiros lutando contra Hades, o deus dos mundos dos mortos, que é dividido na seguinte forma. A primeira temporada, Saga de Hades Santuário, onde temos tanto os cavaleiros chamados espectros, que servem o deus Hades, quanto cavaleiros malignos que foram ressuscitados pelo deus Hades para poder pegar e invadir o santuário e matar a deusa Atena. Na segunda temporada, chamada Hades, Saga do Inferno, nós temos os cavaleiros descendo justamente até o inferno para lutar diretamente contra os cavaleiros e principais generais do Hades e assim salvar a deusa Atena. Já na terceira temporada, chamada Elísios, que é meio como se fosse o paraíso da mitologia grega, eles enfrentam diretamente o deus Hades, assim como os servos dele, Hipnos e Thanatos, junto com aliados todos os 5 cavaleiros mais a deusa Atena, numa grande batalha cósmica. Só que, o que acontece? Junto com isso, foi feito um filme que seria meio que a continuação logo depois da saga de Hades. E esse filme foi chamado de Prólogo do Céu, porque seria o prólogo, isso é, a introdução para uma saga muito maior. Então, vamos dar uma revisada. Nós tivemos a saga clássica, nós tivemos 4 filmes, e nós tivemos mais o anime do Hades, que durou 3 temporadas ainda por cima. Então, o que acontece? Lembrando que o anime do Hades, ele desconsidera os filmes. Então temos 2 linhas do tempo. Uma no qual tem apenas a saga clássica, que evolui até a continuação da saga de Hades, e a outra que é os filmes, que é a saga clássica somada aos filmes que conclui com Lúcifer. Então temos essas 2 linhas do tempo.
que se diverge. Então a linha do Lúcifer se concluiu no passado, a outra linha do tempo que desconsidera os filmes e faz coisas próprias, ela continua com a saga de Hades. E isso é importante porque Prólogo do Céu é o filme que foi lançado, que seria a continuação direta, onde o deus do sol Apolo e a deusa Artemis, que é a deusa da lua, são enviados pelos deuses olímpicos na Terra para substituir a deusa Atena, que não teria sido uma deusa muito boa, e os cavaleiros do Zodíaco vão pegar e lutar contra isso, de forma resumida, já que, como eu disse, falar em detalhes de cada uma dessas sagas, cada um desses filmes, vai ser 1 hora de duração aqui no canal. Então, nós temos até o momento essa tentativa de continuação. O filme não fez sucesso, tivemos novamente o Kurumada, que é criador de Cavaleiros, brigando com a produção, já que muita coisa que ele tinha elaborado simplesmente foi jogado fora antes de fazer o filme. Então, o filme foi desconsiderado. Vocês estão vendo essa maneira de considerar os filmes com frequência da Toei, né? E o que acontece? Foi criada uma nova saga. Então, a continuação da saga de Hades finalmente ela sai, só que anos depois, mais ou menos em 2012, onde temos Saint Seiya Omega. Aqui nós temos uma nova geração, várias décadas depois, de cavaleiros, em um mundo inclusive que já foi devastado pelas várias batalhas entre a deusa Atena e os outros deuses. Então temos uma nova geração, inclusive com armaduras diferentes, inclusive além dos poderes do cosmo, tem as energias alimentares que eles também controlam, numa nova grande aventura, onde os cavaleiros que a gente conhece são meio que entidades quase lendárias que só fazem uma aparição ou outra dentro da história. Então, na primeira temporada de Saint Seiya Omega, os cavaleiros têm que lutar contra Marte, o deus da guerra, e seus cavaleiros que são os marcianos. Sim, nome péssimo, mas por incrível que pareça, na história é comentado que eles realmente são ligados ao planeta Marte mesmo, né? Então a ideia básica, inclusive, é que o Marte, na verdade, estaria roubando energia vital da Terra para ressuscitar o planeta Marte. Então temos o casal, o deus da guerra Marte, aliado com a feiticeira Medeia. Não é a Medeia da mitologia grega, mas o nome dela é inspirado justamente na feiticeira Medeia, mas é uma feiticeira também. Então temos uma divindade do mal e uma feiticeira que se unem para tentar dominar a Terra, e seus guerreiros, os marcianos, cujos poderes são baseados em insetos ao invés de constelações. E a nossa nova geração de cavaleiros do Zodíaco tem que pegar e lutar contra eles, além de que o santuário foi dividido, já que tem uma parte dos guerreiros que se corrompeu e serve também ao deus Marte. Na segunda temporada, nós temos já uma nova dupla de vilões, que na verdade é o casal Palas, que seria uma deusa irmã de Atena, que tem inveja da irmã e deseja dominar o mundo, e o deus Cronos, o lendário senhor do tempo, que é aliado dela. Tanto que os cavaleiros que servem a deusa Palas, eles usam as chamadas Chronotectors, que são armaduras capazes de manipular o tempo. O que significa que eles são capazes de usar poderes paralisantes à vontade na população que não seja capaz de pegar e manipular o poder do cosmo, basicamente. E temos uma outra diferença, um outro acréscimo nessa temporada, que como temos um monte de cavaleiro que foi destruído, armadura detonada nas temporadas anteriores, desde o início que eu comentei da saga clássica até aqui, a gente tem uma leva de cavaleiros que tem armaduras fabricadas em massa, que são armaduras tecnológicas, os cavaleiros de aço, que chegaram a aparecer inclusive alguns na saga clássica, dando uma palhinha de que havia uma tentativa de criar aliados artificiais a deuses Atena usando armaduras eletromecânicas, e aqui eles expandem essa história, botando toda uma leva de cavaleiros que não tem poder do cosmo, mas sim tem poderes tecnológicos usando essas armaduras, que se aliam aos cavaleiros tradicionais para lutar pelas forças do bem. E assim, então, em Cavaleiros do Zodíaco Ômega, temos a conclusão da grande saga principal, que começa na saga clássica. Só lembrando que Cavaleiros do Zodíaco Ômega, diferente da maioria das outras produções, não chegou a ser adaptação de um mangá, um quadrinho que foi adaptado para anime. Aquilo que nós tivemos foram uma ou outra história em quadrinho que foram criadas, inspiradas na história do Ômega, mas que não fizeram muito sucesso, sendo que a saga clássica, a saga de Hades e a saga do Ômega estão todas disponíveis gratuitamente no Crunchyroll para você assistir. Então, prosseguindo, nós tivemos então alguns spin-offs, sagas extras de Cavaleiros do Zodíaco.
nós tivemos então Soul of Gold, que lembra a saga de Hades que eu te falei que tem a terceira temporada em Elysius? Então, em paralelo com essa saga, enquanto estavam lutando em outra dimensão para salvar a Terra, aqui temos a ideia de que Loki, o famoso vilão das histórias do Thor, ele aparece para dominar o mundo com a sua própria leva de cavaleiros em Asgard, e os Cavaleiros de Ouro, eles são ressuscitados pelo deus Odin para pegar e lutar contra essa leva de guerreiros malignos. Então nós temos meio que uma espécie de Ragnarok que acontece dentro de Cavaleiros do Zodíaco, e é divertido no sentido de você ver finalmente mais detalhes de cada Cavaleiros de Ouro, além de você ver formas turbinadas e mais poderosas de cada uma das armaduras, versões meio divinas de cada um dos Cavaleiros de Ouro. Então, temos essa saga paralela que é feita, né, e que ela se alinha mais ou menos dentro do cânone oficial. Outro spin-off que foi feito foi Sentia-Sho, que ela se passa em paralelo, dessa vez a saga clássica de Cavaleiros do Zodíaco, só que dessa vez a primeira temporada que eu comentei. E o que acontece? Em Sentia-Sho, a gente descobre que existe um grupo de guerreiras secretas de Cavaleiros do Zodíaco, né, que são as Sentias, e essa meio que guarda secreta de Cavaleiros, você descobre que durante a saga principal, elas estavam protegendo o mundo contra os ataques da deusa Ares, a deusa da discórdia, e que essa deusa da discórdia tinha dois tipos de cavaleiros. Os cavaleiros fantasmas que ela ressuscitou, como no filme original, você viu essa ideia do tipo, filminho dá sucesso, vamos ignorar ele e criar uma saga inspirada. Então, temos a saga das Sentias, que elas são essas guerreiras secretas que protegem a deusa Atena, e no caso, elas primeiro protegem na saga de 10 episódios que foi feita contra Ares, a deusa da discórdia, que tem tanto seus cavaleiros fantasmas, quanto temos um outro tipo de cavaleiro. Mais precisamente temos as Dríades, que são guerreiras elementais vegetais, que também pegam e protegem a deusa Ares. E essa série também está disponível completa no Crunchyroll. Por fim, não menos importante, nós tivemos ainda um spin-off que não é ligado ao Cavaleiro do Zodíaco diretamente, que é Lost Canvas, que ele mostra um universo paralelo, onde a história se passa mais ou menos no século XVIII, XVII, onde temos toda uma geração diferente de cavaleiros, e a ideia básica é que a deusa Atena, o Cavaleiro de Pégasus e o Hades, o Senhor do Submundo, eles encarnam teoricamente em 3 órfãos que vivem juntos, o que gera toda uma série de repercussões dentro da história. Então temos uma grande saga da luta contra os cavaleiros da deusa Atena contra os cavaleiros de Hades, e o único problema dessa saga é que infelizmente ela não foi concluída em animação, já que inclusive o estúdio faliu antes de pegar e completar a história. Mas quem gostar de Lost Canvas, ela existe completa no mangá, inclusive com vários spin-offs, e o mangá realmente dá de 10-0 no anime, na minha opinião. Então, outro material que foi feito também foi o filme A Lenda do Santuário, que ele, na verdade, é meio um remake da saga das 12 Casas, daquela que eu falei dos Cavaleiros de Ouro, sendo um filme todo feito em computação gráfica. E o que acontece, esse filme, até onde ele está disponível, completo na Netflix. E esse filme de computação gráfica inspiraria a própria Netflix a resolver criar o seu próprio reboot de Cavaleiros do Zodíaco. Então, temos Saint Seiya, Knights of Zodiac, que foi produzida pela Netflix, que até o momento tem 12 episódios, e que é um remake da saga clássica, só que com novas histórias e novos conceitos, envolvendo toda uma série de profecias com a deusa Atena, e com os cavaleiros negros sendo modificados, sendo uma ameaça, na verdade, de cavaleiros eletromecânicos malignos, né, que desejam, inclusive, substituir a própria deusa Atena, e, inclusive, substituir os outros deuses que lutam entre si eternamente, que seria Atena, Hades e Poseidon. Sendo que essa saga foi adaptada basicamente até a metade da saga
da Guerra do Santuário. Então nós tivemos a adaptação do primeiro arco dos Cavaleiros de Bronze e a adaptação do arco dos Cavaleiros de Prata, e ainda estamos na dúvida se vai sair ou não uma continuação, já que em teoria, até onde foi anunciado oficialmente, inclusive recentemente pela Netflix, temos uma saga adaptando também a saga dos Cavaleiros de Ouro, já que a ideia é que toda a saga clássica que eu comentei pra vocês ser adaptada na forma de justamente desse anime em computação gráfica. E vocês, qual a sua saga de Cavaleiros do Zodíaco favorita? Comente aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até mais, galera!